Olá, Juliano, estamos ao vivo. Só esperar o pessoal começar a entrar aqui agora. Vamos lá. Muito bem, amigos, muito bom dia. Ailton Moreno, eu vou ser aqui o moderador, apresentador desse nosso webinar de hoje, mais do que especial com a Tramontina. Olá, Juliano, tudo bem? Tudo bem, Hilton? Tudo ótimo. Preparado aí para o Preparado, webinar claro. de hoje aqui? Tudo certo. Vamos lá. Bora lá. Estamos esperando aqui os amigos entrarem. Muito bem, pessoal. Bom dia, Silvano, Joel, Fernando. Quem mais aqui? Alessandro, bom dia. Está crescendo rápido aqui. Vamos lá, Carlos Augusto, Tera, Robélio, Josias. Uau, uau, bastante gente. Pessoal digitando. Muito obrigado pela presença de todos vocês nesse nosso evento aqui, dando as boas-vindas em meu nome aqui pela revista Potência e o Juliano em nome da Tramontina. Muito obrigado mesmo a presença de todos. Certeza que vai ser um evento online muito legal, muito, muito legal. A gente participou da preparação toda dele aqui, ficou muito bacana. Bom, os avisos aqui, né? A maioria já está acostumado aqui com os nossos eventos, né? Use a janelinha do chat aí para você fazer as suas perguntas, sempre relacionadas ao tema, né? Ou assuntos correlatos, né? Vamos manter o foco aqui durante o evento para extrair o máximo que a gente puder do Juliano, aqui nosso grande especialista da Tramontina. Então, utilize o chat. 3 avisos para a gente começar aqui, né? Eu coloquei aqui no topo da janelinha do chat aqui de vocês. Então, a Tramontina nos deu um brinde para a Potência sortear entre os que estiverem ao vivo aqui no nosso evento. E isso vai funcionar como? A plataforma gera uma lista em Excel de quem participa do evento. Aí nós vamos, terminado o evento, pegar essa lista e promover um sorteio eletrônico. Não dá para a gente fazer o sorteio ao vivo aqui, é muito complicado, a lista não é gerada enquanto o evento não termina. Então, terminado o evento, a gente pega a lista e aí eu vou fazer a gravação de um sorteio, pegando a lista, usando um sorteador eletrônico, e aí então a gente determina quem é o vencedor e a Tramontina envia pelo correio, faz o contato com você, vencedor, aí, ganhador de sorteio, para enviar o presente para você. A outra coisa é a Tramontina também vai enviar o certificado de participação para aqueles que estiverem ao vivo aqui no evento. Vai ser enviado por e-mail a partir dessa lista também que o sistema gera. E a outra coisa também será enviado por e-mail, provavelmente, imagino, junto com o certificado, o PDF da apresentação que o Juliano vai fazer aqui para a gente. Beleza? Bom, então, dados aqui os avisos, né, iniciais, eu acho que a gente está pronto. Preparado, Juliano? Podemos começar? Preparado, vamos lá. Maravilha. Eu vou, então, apresentar o Juliano. Ele é engenheiro eletricista pela Universidade de Caxias do Sul e ele é responsável pelo laboratório de ensaios de disjuntores e atua no desenvolvimento de novos produtos na Tramontina Electric. Vocês vão estar aqui com um baita especialista no assunto aqui. Suguem tudo do Juliano. Como sempre, a gente volta aqui com as perguntas ao final do evento. E nós temos alguns amigos da Tramontina aqui também no chat para questões mais pontuais relativas, por exemplo, a coisas não muito técnicas que possam ser esclarecidas pelo chat, também a equipe da Tramontina vai estar aqui respondendo diretamente. Então, eu quero iniciar aqui, então, com um vídeo institucional da Tramontina e aí, imediatamente, nós começamos a apresentação com o Juliano. Muito bom evento a todos. Até já. Tudo bom. Gasolina
iluminada e segura e acolhedor. O prazer de fazer bonito também mora nos detalhes e faz com que cada produto seja único na Tramontina Electric. Investimento contínuo em tecnologia, estrutura sempre atualizada, matéria-prima de qualidade. Produção robotizada aliada ao comprometimento de funcionários em sintonia com os ideais da empresa. Como resultado, consumidores fidelizados dentro e fora do Brasil. Juliano, fecha o seu microfone. Uma realidade que começou a ser construída na Serra Gaúcha há mais de 40 anos. E que hoje possibilita uma vasta produção de componentes para o sistema elétrico de uso doméstico, industrial e empresarial. Linhas que são referência de produtos com qualidade, inovação, design e respeito à sustentabilidade. Na Electric, as boas práticas ambientais fazem parte de antigos e atuais processos. Do aproveitamento da água da chuva a projetos de novas instalações, a preocupação com o meio ambiente permeia diferentes setores desta unidade. Uma fábrica que oferece aos clientes da Tramontina produtos onde bom gosto e segurança andam sempre juntos. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Nós vamos falar aqui, primeiramente, como dimensionar os condutores de uma instalação elétrica, que é a primeira etapa depois de determinar quais são as cargas da nossa residência, da nossa instalação. Então, determinei lá meus circuitos de iluminação, quantos eu vou precisar, determinei quais são os meus equipamentos eletroeletrônicos, e agora eu vou fazer o dimensionamento dos condutores, Para o dimensionamento dos condutores, a primeira coisa que a gente precisa ter é a corrente da carga, E ela tem que ser menor que a capacidade de condução do meu fio, do meu condutor. Então, pegamos aqui um exemplo de uma carga com 29,6 amperes, tá? Isso aqui é um chuveiro de 6.500 watts ligado em 220 volts. Nós temos primeiro passo para o dimensionamento é sabermos qual é o método de instalação. O método de instalação a gente encontra lá na 5410, na tabela 33, e aqui para exemplificar eu peguei o tipo B1. Tá? O que é o tipo B1? São condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido a alvenaria. Traduzindo, são condutores, fios, dentro de um eletroduto de PVC, por exemplo, dentro de uma parede de alvenaria, uma parede de concreto. Esse aqui é o método B1. Existem vários métodos e vai ser escolhido conforme cada aplicação. Tá? A segunda etapa, então, tendo em mente aí que o método de instalação é o B1, eu vou para a tabela 36 da 5410 e eu vou verificar no método B1 quantos condutores carregados eu tenho no meu circuito. Então, se eu tiver fase neutro ou fase-fase, são 2 condutores. Trifásico são 3 condutores. Neste caso, então, vamos usar um fase neutro aí, 2 condutores carregados. Eu tenho que verificar o primeiro condutor acima de 29,6 amperes. Nesse caso aqui, 32 amperes, um condutor de 4 milímetros. Tá? Então, vamos para a segunda etapa, que é o fator de correção do meu condutor quando eu coloco ele em uma temperatura ambiente diferente de 30 graus. Existem depois também outros fatores que devem ser utilizados aí no cálculo, quando eu tenho mais do que um circuito dentro do mesmo eletroduto e tal. Mas nesse cálculo aqui, como eu tenho uma ducha, tá? Essa ducha está um eletroduto sozinha, eu não vou utilizar mais essa outra tabela. Então, pegando na 5410, a tabela 40, ela me diz que, por uma temperatura ambiente, por exemplo, de 40 graus, eu tenho um fator de correção de 0,87
para um condutor de PVC, isolação de PVC, que é o que geralmente se utiliza numa instalação elétrica, né? Então, aplicando esse fator de correção de 0,87 em cima de 32 amperes, eu vejo que a corrente, a capacidade corrigida do meu fio, do meu condutor, é de 27,8 amperes. Então, a minha carga está com uma corrente acima da capacidade do condutor. Então, esse condutor não é adequado para essa instalação aqui. Então, eu vou pegar o próximo condutor aí da tabela 36. O próximo é 41 amperes, que é um fio de 6 milímetros quadrados. Aplicando novamente o mesmo fator, eu vou ter 35,7 amperes. Então, esse é um valor que está acima da corrente de carga, né, que é 29,6. Então, esse condutor eu posso utilizar. Então, eu já vou salvar aqui que para minha ducha, eu tenho que utilizar um fio de 6 milímetros quadrados. Tá? Depois, eu preciso, na instalação elétrica, calcular qual que é a corrente de curto-circuito presumida. Tá? Isso vai acontecer para todos os circuitos. Eu vou fazer aqui também para o caso dessa ducha, e depois o projetista ele expande isso para os demais circuitos, né? Primeiro nós temos que entender quais são todos os componentes de uma instalação elétrica, né? Então, lá na rua, ou no caso do edifício de grande porte, na entrada do edifício, nós temos um transformador. Geralmente ele baixa aí de média tensão, né, 13,8 kV, para 388 volts, 380 volts. Depois disso, entra em um disjuntor, né, que faz a proteção de sobrecarga em curto-circuito da minha instalação, e vai, então, para a minha ducha. Tá? Para o nosso cálculo aqui, eu vou pegar um transformador de 75 kVA, a entrada dele é 13,8 kV, 380 volts. Né? E nós vamos precisar também saber a impedância percentual desse transformador, que no caso é 3,5%. Então, primeira coisa, calcular a corrente de curto-circuito máxima, né, que é a corrente de curto-circuito presumida. Para isso, a gente desconsidera toda a fiação e considera apenas o transformador. Colocando o transformador em curto-circuito, qual que é a corrente máxima que vai circular pelo transformador, que é a mesma que vai circular pelo meu circuito? É a pior condição possível. Então, o IK, que é a nossa corrente de curto-circuito presumida, ela é igual à corrente nominal do transformador, né, o INT, dividido pela impedância percentual, que é o Z presente aí que está na tela. Tá? Então, IK é igual a 113,7 amperes, corrente nominal do transformador, dividido por 3,5%. Nós temos um resultado aí de 3.248 amperes, tá? Então, essa é a minha corrente de curto-circuito presumida. Agora, no caso de o curto-circuito acontecer próximo à ducha, né? Ou seja, no ponto mais distante do transformador. Então, meu curto-circuito vai ter uma corrente reduzida, porque tenho toda a impedância do circuito, né? Da fiação envolvida também. Nesse caso, nós precisamos, para continuar o cálculo, sabermos qual é a impedância da minha fiação. Então, se eu pegar aqui a impedância de um condutor, né, o Z, de um condutor de 6 milímetros, é igual a 3,82 ohms por quilômetro. Tá? Peguei aqui um exemplo, 40 metros, aí, tá? 20 de ida e volta. Então, esses 40 metros me dá 152,8 miliohms. Tá? Essa aqui é a impedância do meu fio. Eu também preciso ter a impedância do meu transformador, agora em ohms, né? Não mais em percentual. Então, a fórmula padrão aí é os 380 volts ao quadrado, dividido pela potência do meu transformador, que são 75.000 watts, multiplicada pela impedância percentual. Nisso, eu vou ter que o meu transformador tem uma impedância de 67,6 ohms. Agora, no cálculo do curto-circuito, o que a gente faz? A gente pega a tensão do transformador, né, a tensão da minha rede, e divide pela impedância do tráfego mais a impedância do fio. Tá? Nisso, eu vou ter 220 volts, dividido pela soma das duas impedâncias,
e eu tenho 998 amperes. Nesse momento aqui eu já sei qual que é a corrente de curto-circuito presumida, a máxima e a mínima. Esses dois valores aqui eu vou precisar para dimensionar o meu disjuntor, ok? Então agora nós vamos escolher qual o disjuntor correto, baseado nas três informações anteriores que nós juntamos aí. A corrente nominal, a bitola do fio, juntamente com a corrente nominal, a corrente de curto-circuito presumida máxima e a mínima. Tá? Se o meu disjuntor ele está instalado numa temperatura ambiente que também é de 40 graus, assim como nós vimos lá no início, então esse disjuntor também vai ter uma correção da sua corrente nominal, né? Para isso, vocês podem ir no datasheet. No caso aqui, eu fui no site da Tramontina, fui lá na página dos disjuntores e peguei a tabela das capacidades de corrente, né, a correção da corrente nominal de um disjuntor, conforme a temperatura ambiente. Então, aqui nessa tabela do datasheet da Tramontina, eu tenho, pegando aqui, né, a carga do disjuntor tem que ser menor que a corrente nominal do disjuntor, e tem que ser, a corrente do disjuntor tem que ser menor que a capacidade de condução do fio, então eu tenho que ter um disjuntor acima de 29,6 amperes, né? Neste caso, eu tenho a temperatura ambiente de 40 graus, eu vou pegar o disjuntor mais próximo, que é o disjuntor de 32 amperes. Tá? Olhando o disjuntor de 32 amperes em uma temperatura ambiente de 40 graus, eu tenho 30,72 amperes, né? 30,7 amperes. Então, o disjuntor está com uma corrente nominal corrigida acima da corrente de carga, né? Estaria ok, e ele tem que estar com essa corrente abaixo da corrente corrigida do meu fio, para 40 graus, que é 35,7 amperes. Nesse caso, também está ok. Então, agora já defini. Eu preciso de um disjuntor de 32 amperes, um cabo de 6 milímetros, e agora eu vou escolher qual que é a capacidade de curto-circuito, né, do meu disjuntor. Essa é a próxima etapa. Então, qual que é a regra aí? A corrente instantânea do disjuntor, ela tem que ser menor que a corrente de curto-circuito mínima da instalação. Tá? A corrente de curto-circuito mínima, nós já calculamos, ela é 998 amperes, né? E no caso do meu disjuntor curva C, nós sabemos que o curva C é de 5 a 10 vezes a nominal, né? A corrente do instantâneo dele. Então, pegando aqui o pior caso, que é 10 vezes, 32 amperes, corrente nominal do nosso disjuntor, temos 320 amperes. Tá? Com esses 320 amperes, eu vejo que ele é menor que os 998 calculados. Então, está ok. Quando acontecer um curto-circuito, a menor corrente de curto-circuito que pode acontecer no circuito é 998 amperes. E o meu disjuntor desarma instantaneamente com correntes acima de 320 amperes. Então, ele vai detectar o curto e vai desarmar imediatamente. Ao mesmo tempo, se acontecer um curto-circuito de valor elevado, o meu disjuntor tem que suportar, né? Ele tem que conseguir dissipar o curto-circuito aí e interromper o circuito. Nesse caso, o IK, que é a corrente de curto-circuito máxima, né, calculada anteriormente, tem que ser menor que a capacidade de curto-circuito do disjuntor. Nesse caso, nós calculamos aí 3.248 amperes, e pegando o disjuntor da Tramontina aqui, o TR6K, ele é 6.000 amperes, né? Ele é 6K. Então, 3.248, menor que 6.000 amperes, estaria ok. Aqui nós conseguimos já dimensionar todo o nosso disjuntor aí. 32 amperes, um cabo de 6 milímetros, curva C de 6K.
Tá pronto, conseguimos determinar o disjuntor. Agora, esse passo tem que ser repetido em todos os circuitos. Circuito de iluminação, circuitos de tomada, tomadas de uso específicos, tomadas de uso geral. Tem que repetir todo esse processo aqui, tá? Agora, no momento de escolher um disjuntor, tem outras coisas também que nós precisamos ter cuidado, tá? Uma delas é a polaridade. Às vezes o pessoal me questiona, Juliano, a polaridade do disjuntor. Existe polaridade? Eu posso entrar com alimentação no borne superior do disjuntor e sair pela parte de baixo? Posso entrar pela parte de baixo e sair pela parte de cima? Sim, tá? O mini disjuntor da Tramontina você pode conectar tanto pela parte superior quanto pela parte inferior. Isso facilita muito na hora de montar um painel, né? Muitas vezes o cabeamento vem por baixo, para você não dar toda a volta e conectar por cima do disjuntor, você pode utilizar a conexão entrada por baixo e saída por cima. As duas são aceitas, tá? Outro cuidado que nós temos que ter é quanto aos harmônicos, tá? Qual que é o problema dos harmônicos? Os harmônicos geram aumento de temperatura, eles geram calor, né? Algumas pessoas aí já devem ter ouvido falar em efeito pelicular, né? Então, correntes aí com frequências elevadas circulam mais na parte externa do condutor, gerando mais calor que uma corrente de baixa frequência. Nesse caso, então, os harmônicos vão gerar a elevação de temperatura tanto nos condutores quanto nos dispositivos, então, no caso do disjuntor. O cuidado aqui é principalmente em instalações fotovoltaicas, tá? Que tem inversores de frequência, aí, né, que convertem o CC em AC, e neste caso esses harmônicos vão causar o aquecimento do disjuntor, que podem levar o disjuntor a desarmar antes da corrente nominal dele, né, devido à temperatura, podem causar danificação, né, do meu dispositivo, pode queimar o meu dispositivo. Então, para isso, tem algumas maneiras aí de a gente contornar essas situações. A primeira delas é utilizando o disjuntor da linha TR6K da Tramontina, por exemplo, né? Esse disjuntor ele tem alívio térmico na lateral dele, então vai facilitar a dissipação do calor interno, tá? Diminuindo a probabilidade de danos aí ao disjuntor, ao dispositivo, devido à temperatura elevada, tá? Um painel bem refrigerado também vai auxiliar bastante, né? Mas sempre é bom tomar todos os cuidados possíveis. E nos harmônicos não existe uma receita de bolo, né? Então, a gente tem que usar essas pequenas dicas aí para garantir o bom funcionamento da instalação fotovoltaica. Agora a gente falou de mini disjuntor, né? Existe só mini disjuntor como sendo um disjuntor? Não, né? O disjuntor tem diversas formas construtivas, né? A principal dela é o mini disjuntor, né? A gente vê no dia a dia aí, e ele vai até 125 amperes aí na maioria dos casos, com uma capacidade de curto-circuito de até 10K. Então esse aqui é o mini disjuntor. Depois nós temos o disjuntor em caixa moldada. O disjuntor em caixa moldada, no mercado aí você vai encontrar ele até 1.600 amperes, com capacidade de curto-circuito de até 100K. Então nós já aumentamos a nossa corrente aí nominal em mais de 10 vezes, aumentamos a nossa capacidade de curto-circuito também em 10 vezes. É um produto maior, um produto mais robusto, né? E um outro tipo de disjuntor que também é encontrado no mercado, menos, é claro, devido à sua capacidade de corrente, é o disjuntor aberto. Nesse caso, ele vai até 6.300 amperes, com capacidade de curto-circuito de até 120K. Então, cada um deles tem um tipo de aplicação diferente, né? O mini disjuntor é mais para uma aplicação residencial, que tem capacidade de curto-circuito inferior, né? O caixa moldado, então, já vou para dentro da indústria, já tendo também entradas de edifícios, de prédios comerciais, residenciais. E o disjuntor aberto, então, ele é mais direcionado para subestações, eu não tenho correntes muito elevadas. Pegando aqui um exemplo
do disjuntor, mini disjuntor Tramontina. Eu tenho um disjuntor com corrente nominal de 40 amperes e capacidade de curto-circuito de 3.000 amperes, neste caso. E agora, um caixa moldado da Tramontina, vocês veem que ele tem o dobro de tamanho e de altura, né? Então é um produto bem maior, mais pesado, com capacidade de curto-circuito de 50.000 amperes, 50K, e corrente nominal de 400 amperes. É um disjuntor bem maior aí para uma aplicação mais industrial. Agora nós vamos para dicas também de instalação de DR, né? Então, para uma instalação residencial, ter toda a segurança, além do disjuntor, eu preciso também colocar um DR. A primeira dica para a instalação do DR é quanto à polaridade, tá? O DR, ele não tem polaridade, né? O DR da Tramontina ele não tem polaridade, assim como o disjuntor, né? Então, eu posso vir com a rede tanto pela parte de cima e sair pela parte de baixo, ou entrar pela parte de baixo e sair pela parte de cima. Tá? Aqui nós só temos que ter um cuidado especial. Se eu entrar com a fase pelo lado de cima, eu também tenho que entrar com o neutro pelo lado de cima. Se eu entrar com a fase pelo lado de baixo, o neutro também tem que entrar pelo lado de baixo. Se entrar com um pelo lado de cima e o outro pelo lado de baixo, eu vou causar uma diferença de corrente. E como já se sabe, né, o DR trabalha com diferença de corrente entre um polo e outro. Então, ele vai desarmar imediatamente que eu ligar alguma carga na minha instalação. Mas posso conectar ele sem polaridade. Outra informação aqui importante que nós temos que ver, a NBR 5410 nos diz o seguinte em um dos itens dela. Os contatos móveis de todos os polos de dispositivos multipolares devem estar acoplados mecanicamente. O que é isso aqui? Eu tenho um DR bipolar, tetrapolar ou um disjuntor tripolar, né? Então é um dispositivo multipolar. Todos os polos devem abrir ou fechar praticamente juntos. Então todos os contatos das fases aí devem abrir e fechar praticamente juntos. Continuando o texto, todavia, os contatos destinados ao nêutron podem se fechar antes e se abrir após os outros contatos, né? Então, se eu tenho um disjuntor 1P mais N, ou eu tenho um disjuntor tetrapolar, ou no caso de um DR bipolar, ou um DR tetrapolar, onde eu tenho o N indicado aqui no dispositivo, esse N está me dizendo que esse polo, ele se fecha antes e abre depois dos polos de fase. Tá? Então, a gente só precisa ter um cuidado aí quando a gente vai utilizar um DR bipolar, desse tipo aqui, para circuitos bifásicos sem neutro. Tá? Por que eu devo conectar o neutro antes e abrir depois, né? Um dos motivos principais aí é que no momento da desconexão, se todos fossem praticamente ao mesmo tempo, poderia acontecer de o neutro abrir antes das fases, né? Então, todo o meu circuito onde eu tenho o condutor neutro, ele ia ficar com a fase nele, né? A fase ia passar pela carga e ia chegar no neutro. Então, se o neutro estava encostado em alguma carcaça, de algum equipamento, ou conectado à altera, né, também ia tornar as carcaças dos meus equipamentos aí em fase, né, energizada, podendo causar um acidente aí, tá? Então, o neutro, ele fecha antes e abre depois do fase. Agora, se eu tenho um circuito bipolar, bifásico, no caso, sem neutro. Então, não vou ter neutro, esse problema não vai existir. Posso utilizar um bipolar 1P mais N, igual esse aqui da Tramontina, no circuito bifásico sem neutro? Posso, claro que posso, né? Então, só tem que tomar o cuidado para essas situações aí. O polo destinado ao neutro vai abrir alguns milésimos de segundo depois do polo da fase.
tá ok? Então, isso aí seria uma das dicas para a instalação de DR. A próxima dica de instalação de DR está relacionada ao botão teste. O botão teste de um DR, como é que ele funciona aí de forma resumida? Ele tem um resistor interno em série, pegando a alimentação de uma fase do polo superior e o neutro do polo inferior. Então, um dos polos aqui, que é o neutro, a corrente vai circular por ele, vai passar pelo resistor e não vai circular pelo polo do fase, vai vir direto para a parte de cima. Isso aqui para o DR é uma fuga de corrente, né? Então é assim que ele simula para ver se o DR está funcionando. Porém, quando eu faço a ligação desse jeito aqui, num DR tetrapolar, eu deixo o segundo polo aqui, que é a primeira fase, vazia, na situação de uma rede bifásica com neutro, o meu botão teste não irá funcionar. Tá? O DR ele vai proteger contra a fuga de corrente, contra choques elétricos, porque analisa todos os polos, então ele mede a corrente de todos os polos. A única coisa é que o botão não vai funcionar. Então aqui o meu DR diz assim, ó, teste mensalmente. E eu vou lá testar mensalmente e o botão não vai funcionar. Então a gente não recomenda esse tipo aqui de ligação. Se você tiver uma rede bifásica com neutro, vai utilizar um DR tetrapolar, a forma correta é essa aqui. Então você pode deixar ou o terceiro ou o último polo vazio, né? À espera de um condutor, caso tenha no futuro. Dicas para instalação de DPS, tá? Agora nós vamos ver sobre dicas para instalação de DPS. Então, o DPS é o que faz a proteção, né, contra surtos, né, originados aí de descargas atmosféricas, que são os raios, e nós temos que ter alguns cuidados no momento da instalação, né? E ainda existe muita dúvida sobre quais são as informações impressas na frente de um DPS, tá? Então, peguei aqui o DPS da Tramontina, tirei uma foto aí da parte frontal dele, e esse modelo aqui, que é o TDS-15, ele tem aqui, ó, tensão de uso contínuo, 275 volts, tá? Corrente máxima, capacidade máxima, 15 kA. Capacidade nominal, 5 kA. Nível de proteção, menor que 1 kV, menor que 1000 volts. Classe 2, e aqui a norma do produto. O que é essa tensão de uso contínuo 275 volts? Isso aqui está me dizendo que a tensão máxima da minha rede é de até 275 volts. Juliano, posso utilizar esse DPS em uma rede de 127 volts? Pode. Né? Vamos pegar o caso, por exemplo, de um mini disjuntor. O mini disjuntor tem lá gravado na parte frontal dele, pegando ali um polo, por exemplo, 240 para 415 volts. Né? O que isso me diz? 240 volts entre fase e nêutron e 415 volts entre fase e fase. Tá? Então, eu posso utilizar um disjuntor numa alimentação de até 240 volts, mas eu também posso utilizar numa alimentação de 127 volts. Isso não impede o funcionamento do meu disjuntor. Tá? Trazendo isso aqui para o DPS, é a mesma coisa, tá? Então, o DPS de 275 volts, ele pode trabalhar tanto numa rede 127, quanto uma rede 220 volts. Tá? A capacidade máxima e a capacidade nominal são intrínsecas aqui do produto e elas que vão definir aí para o projetista qual que vai ser a capacidade desse dispositivo de atenuar aí a descarga atmosférica. O UP é o nível de proteção, então isso aqui é um índice muito importante. O que esse UP significa? Que ao passar a corrente nominal do meu DPS pelo dispositivo,
esse dispositivo vai ter entre os seus terminais, no máximo, 1000 volts. Né? Então, esses 1000 volts também vão para dentro da residência. Tá? Então, quanto menor esse valor aqui, melhor. Geralmente, DPS, conforme vão aumentando a sua capacidade nominal, né, sua capacidade máxima aqui, esse valor também vai aumentando. Tá? Então, eu quero saber se um DPS de 15 kA da Tramontina é melhor ou é pior que um DPS de um concorrente. Olhando essa informação aqui sendo igual, você vai comparar o UP. É o UP que vai te dar se o nível de proteção é maior ou menor. E a classe, depois, vamos comentar também um pouquinho sobre a classe do DPS. Nesse outro DPS que eu tenho aqui do lado, essa outra imagem, eu tenho a mesma tensão de uso contínuo, né, 270 volts. Esse aqui é o TDS 90. Né? O Imax dele, capacidade máxima 90 kA, capacidade nominal 50 kA. E aqui eu tenho um IIMP. Esse IIMP é a minha capacidade de impulso, que ela é 20 kA. O nível de proteção aqui, ele é no máximo 1500 volts, né? Então, não vou ter mais do que isso daqui quando passar 50 kA pelo meu DPS. E logo abaixo eu vejo já uma diferença. Esse DPS aqui, ele é classe 1 mais 2. Então, eu posso utilizar esse DPS tanto em aplicações que exigem um DPS do tipo classe 1, tanto em aplicações que exigem um DPS classe 2. Qual que é a capacidade do meu DPS na classe 1 e qual que é a capacidade do meu DPS na classe 2. Então, na classe 1, deve sempre se utilizar a capacidade de impulso, né? Corrente de impulso, que nesse caso aqui é o 20 kA. Então, o projetista está desenvolvendo um sistema de SPDA, né? Um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, e ele está precisando de um DPS classe 1 de 20 kA. Então, ele tem aqui, ó, esse DPS é um DPS classe 1 de 20 kA. Numa outra situação, ele vai estar precisando de um DPS classe 2 com capacidade máxima de 90 kA. Esse mesmo dispositivo também vai atender essa necessidade dele. Isso não significa que ele tendo as duas necessidades, com um dispositivo apenas, ele consegue solucionar. Mas com um mesmo dispositivo, ele pode aplicar ele de duas formas diferentes. Tá? Então, aqui nós vamos ver um pouco sobre as classes, né? Como que a gente escolhe qual que é a classe do DPS. Peguei um pequeno trecho aqui também da 5410 aqui, ela diz o seguinte, né? No ponto de entrada da linha da estrutura, né, zona periférica 1, o que é a zona periférica 1? É aqui, ó, na entrada da minha estrutura. Então, por exemplo, no quadro de distribuição principal. Na entrada da minha casa, eu tenho um quadro de distribuição, onde vai o DR, vai os disjuntores. Ali eu posso colocar o meu DPS. Esse DPS pode ser de classe 1, né, com o meu IIMP, ou pode ser um DPS de classe 2 com o meu IN, ou o meu IMAX, dependendo de como o projetista calcular. Tá? Outro ponto aí, é perto do dispositivo a ser protegido. Então, dentro da zona periférica 2, tem uma TV, por exemplo. Eu quero proteger ainda mais essa TV de uma possível descarga elétrica. Então, eu posso colocar um DPS classe 1, um DPS classe 2 ou um DPS classe 3. Mas então fica muito abrangente, eu posso usar praticamente qualquer DPS. Na prática, geralmente o que é utilizado? Tá? O projetista ele já tem isso intrínseco nele. DPS para aplicação em SPA, ele utiliza um DPS classe 1. Um DPS para ser colocado no meu quadro de distribuição principal da casa ou de um edifício aí,
é no ponto de entrada, né, no quadro de distribuição ou no ponto de medição da concessionária. Aí eu utilizo um DPS classe 2. Tá? E o DPS classe 3, se eu quiser ainda mais proteção, eu coloco ele na própria tomada da minha TV, por exemplo. Tá? Agora, como que eu faço a ligação de um DPS? Bom, a ligação do DPS, ela vai depender, né, de como é a sua entrada de energia. Então, também, a 5410 aqui, né, vocês veem que ela nos traz muitas informações. Né? Ela diz assim, ó, a linha elétrica de energia que chega à edificação inclui nêutron? Então, vamos dizer que lá na minha residência, não tem nêutron. Né? Entra 3 fases e tem um ateramento da minha residência. Então, eu vou pegar 3 DPS, vou colocar uma fase em cada um dos DPS e vou conectar no BEP ou no baramento PE, né, que é o meu ateramento. Esse é um dos casos. Agora, se a minha edificação inclui nêutron, sim, eu tenho um sistema trifásico e tem nêutron na ligação aí no ramal de entrada. Aí, então, ele faz uma segunda pergunta. O nêutron será aterado no baramento de potencialização principal da edificação? Então, digamos que chega o nêutron na minha casa, junto com as 3 fases, e eu tenho um ateramento na minha edificação. Eu vou conectar esse nêutron no baramento do TER lá da minha edificação? Sim, vou conectar. Então, eu vou ligar 3 DPS, um em cada fase, e vou conectar ele ao BEP, ou baramento PE, que é onde vai ter o meu PIN, né, meu PN, que é um neutro com ateramento incluso, ou onde vai sair também o meu neutro e o tera em fiações separadas, mas conectados juntos no ponto de entrada. Então, o meu neutro já está aterado, ele não precisa ter um DPS. Agora, se o meu neutro não vai ser conectado ao baramento de tera, né, de potencialização da minha instalação residencial, então eu vou para esses 2 métodos de instalação que eu tenho aqui. Um deles, que é o mais convencional, eu ligo um DPS em cada uma das fases e um DPS no neutro. E o outro lado, então, vai para o BEP ou para o baramento P, vai para o ateramento. O segundo esquema, menos usual, mas também dentro da norma, aí, são 3 DPS ligados à fase. Esses DPS são ligados ao neutro, onde tem um 4º DPS conectado ao neutro e altera ao BEP ou baramento e a bara P. Tá? Então, aqui eu já consigo escolher qual é o tipo de ligação mais correto, né, que é ideal para minha instalação, para minha residência. Agora, Juliano, o DPS tem polaridade? A fase tem que entrar por cima? O tera tem que ser embaixo? Como é que funciona? O DPS, a gente sabe que ele é um varistor, né? Nada mais é que um resistor que oscila conforme, que varia a sua resistência conforme a tensão de alimentação, a tensão que está entre seus terminais. Então, se ele é um resistor, ele não tem polaridade. Posso conectar a fase no polo superior, no terminal superior, e o ateramento no terminal inferior. Ou, ao contrário, né? A fase no terminal inferior e o ateramento no terminal superior. Isso aqui também traz um benefício muito grande, né? Na hora de fazer a instalação, facilita as opções que eu tenho de mexer, de trabalhar com a minha fiação, né? Você tem que dar muitas voltas dentro do quadro de distribuição. Tá? Agora, vamos dar mais algumas dicas aí para montagem de quadros com todos esses dispositivos que a gente acabou de ver. Disjuntor, DR e DPS. Tá? Existe aqui o que a gente chama de espaço reserva. Tá? Então, eu pego lá um quadro de distribuição, aquele quadrinho que está dentro de casa, né? Com até 6 circuitos. Tenho lá os meus DPS, tenho o meu DR e tenho mais 6 circuitos
né? Mais 6 disjuntores, seja ele monopolar, bipolar ou tripolar, tem mais 6 circuitos, e eu preciso prever um espaço para mais 2 circuitos no mínimo. Porque a gente sabe, né, no futuro vai querer adicionar mais uma tomada, vai querer adicionar mais um circuito de iluminação, então eu tenho que deixar espaço reserva. Quando eu tiver de 7 a 12 circuitos, então eu tenho que prever um espaço de no mínimo 3 circuitos, né? Então quer dizer que a minha residência é maior, minha instalação é maior, eu preciso ter uma previsão de espaço para aumentar ainda mais. De 13 a 30 circuitos, eu vou reservar aí no mínimo 4 circuitos de espaço. E quando o meu quadro tiver mais do que 30 circuitos, então eu vou reservar aí 15%. Vamos chutar aí, eu tenho 100 circuitos, né, numa instalação, então eu vou deixar no mínimo assim, 15 circuitos de reserva. Se eu estiver falando de circuito bifásico, né, de 2 fases, de disjuntores bifásicos, eu tenho que deixar então aí quadros com, no caso de 15 circuitos, com 30 espaços de modulares de disjuntores, né? A gente sabe que o espaço modular de disjuntor, DDR e DPS são 18 milímetros. E é assim que a gente compra o nosso quadro também, né? Um quadro para 5 espaços, né, modulares, para 12 espaços, 18, 24. Então, é esses espaços aí que a gente está falando que precisa deixar reserva. Além disso, o espaço reserva não é só para mim colocar o disjuntor. Eu tenho que também prever espaço na minha tubulação para passar mais fiação, né? Eu preciso prever também na entrada do meu quadro uma bitola maior. Porque se eu vou aumentar o meu circuito, eu também vou necessitar de mais corrente, de mais potência. Então, tenho que prever também uma bitola maior na entrada da edificação. Então, isso daí são dicas, coisas que nós temos que observar, que às vezes podem até passar batido no momento de uma instalação, e dali 5, 10 anos, quando quiser adicionar uma tomada, a gente vai ter essa dificuldade aí. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um quadrinho que eu montei virtualmente, para a gente dar uma analisada. Como o meu disjuntor não tem polaridade, então eu escolho entrar com a fase por cima do disjuntor. Tá? Aqui não vamos reparar nas correntes nominais dos disjuntores, aqui é só uma imagem para exemplo. Então, esse aqui é o meu disjuntor principal da instalação. Na saída, agora, eu vou colocar já um DPS. Esse DPS também vai ligado ao fase, neste caso aqui. O segundo DPS vai ligado ao neutro. Então, eu tenho aquele penúltimo caso que foi apresentado antes, né? E eu tenho o neutro, e o neutro não é alterado no ponto de equipotensilização e da entrada da edificação. Então, coloquei o meu segundo DPS no neutro. No outro lado do DPS, eu vou conectar aqui o meu ateramento. Para facilitar, eu posso utilizar esse baramento aqui. A gente chama de bara de distribuição, baramento de distribuição de terra. Então, eu posso vir aqui com a entrada do cabo do ateramento, conecto em um dos terminais disponíveis, depois posso conectar o DPS em outros terminais, e aqui eu tenho mais terminais para fazer a ligação das tomadas, dos meus equipamentos elétricos, né? Então, eu consigo distribuir esse ateramento, tá? Isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui da Tramontina, tem uma capacidade de até 80 amperes. Então, tem aí dá e sobra para um quadro de distribuição. Se eu tiver quadros maiores, provavelmente esse quadro também vai ter mais andares, né? Então, vai ter vários trilhos e cada um dos trilhos pode levar um desses baramentos aqui. Conectei o meu Tera. Agora, então, eu vou colocar o meu DR. Botei o disjuntor principal, coloquei o DPS, vou proteger contra raios. Agora eu vou proteger contra fugas de correntes e vou proteger contra choques elétricos. Como o o DR não tem polaridade, então eu vou sair pela parte de baixo do meu disjuntor principal
e vou conectar no meu DR. Só que como eu entrei com a fase por baixo, eu também tenho que entrar com o neutro por baixo do DR. Então já venho da minha entrada de energia com o neutro por baixo do DR e conectei lá ao meu DPS. Conectei ao DPS e conectei embaixo do DR. Agora eu vou sair com o neutro em cima do DR e vou direto para o meu baramento neutro. Sempre tem que ter o cuidado que o baramento neutro, que é o que vai distribuir para as tomadas, para as lâmpadas, para os demais circuitos, ele tem que vir depois do DR. Não posso utilizar o neutro pego antes do DR e a fase pega depois do DR. Senão eu vou ter uma diferença de corrente e o meu DR vai desarmar instantaneamente. Parece algo meio óbvio, né? Mas às vezes passa despercebido e acaba se atrapalhando um pouco no momento de fazer a ligação e causa erros aí no momento de testar o circuito, tá? Então, esse aqui é o baramento também para 80 amperes aí pro neutro. Agora eu vou colocar a saída da fase do meu DR e vou ligar os demais disjuntores dos circuitos, que a gente chama de disjuntores secundários, né? Aqui eu vou ligar a minha ducha, meu chuveiro, vou ligar as minhas tomadas de uso geral, tomada de uso específico, a minha iluminação e assim por diante, né? Então aqui eu já tenho um circuitinho básico com uma residência de pequeno porte. Vamos ver aqui um outro exemplo que foi feito na prática. Então eu entrei com a fase por cima do meu disjuntor, saí com ela por baixo e aqui eu conectei ela novamente por cima do meu DR. E o meu neutro, quando veio lá do ramal de ligação da concessionária, já entrou em cima do meu DR e já entrou no meu DPS. Por baixo do DPS, já fui diretamente para o meu baramento Tera, que veio também do ramal de entrada aqui do meu alteramento. A partir daí, eu peguei o meu neutro debaixo do DR, coloquei no baramento, ó, depois distribuí o neutro para as tomadas, para a iluminação, e a fase eu saí debaixo do DR e fui para os disjuntores secundários. Aqui nos disjuntores secundários, vocês podem ver que eu não preciso ficar colocando fiação ponteana, né, fazendo ponte entre os disjuntores. Então, eu coloquei um terminal para conectar o meu cabo aqui no primeiro disjuntor e usei um baramento de distribuição, a gente chama de baramento DIN. Esse baramento ele pode ser tanto monofásico, bifásico, trifásico. Ele vai conectar o primeiro disjuntor aqui nesse caso aos demais sem eu ter que ficar fazendo fiação, né? Então sobra espaço, agiliza na instalação e fica um acabamento melhor. E esse aqui é o terminalzinho que eu utilizei para fazer a conexão. E aqui eu tenho as barras neutro e tera para fazer a conexão aí do neutro. Então eu tenho 10 terminais de conexão aí, ó, nesse caso 2 de 25 milímetros e mais 8 de 16 milímetros. Esse aqui suporta 80 amperes e esse baramento DIN aqui até 63 amperes. São dicas, pessoal, simples, mas que podem ajudar bastante no momento da instalação, para deixar um serviço com acabamento melhor, né, com uma qualidade um pouquinho melhor, também trazendo uma qualidade aí no final visual para o trabalho do eletricista. Muito bem, Juliano. Parabéns aí pela apresentação. Obrigado, Hilton. Muito Espero bom. que tenham gostado aí, pessoal. Foi, com certeza, elogios não faltaram aqui no nosso chat. Que bom. Então, vamos lá. Muito obrigado aí a presença de todos. Eu vou passar aqui a apresentar as perguntas para você, tá bom? Eu vou fechar minha câmera, que eu não preciso ficar aqui, você é o astro aqui do dia aqui. Bora lá, vou começar de manhã. Só avisando aqui, pessoal, aproveitando que está aí, algumas coisinhas antes de eu começar as perguntas. Foi rolando aqui no chat várias vezes.
Primeiro, eu anunciei lá no comecinho, né, para os que participaram ao vivo aqui da apresentação, quando terminar o evento, nós vamos gerar uma planilha de Excel com as pessoas que participaram ao vivo, e aí nós vamos realizar um sorteio de um brinde que a Tramontina cedeu para a Potência, sortear entre os presentes ao vivo. Como essa planilha só é gerada ao fim do evento, então não tem como fazer o sorteio agora. Então, eu vou gravar o sorteio, disponibilizar a gravação aí para vocês, e lá vai sair o nome de quem ganhou, e a Tramontina vai fazer contato e enviar o presente para o ganhador. A outra coisa sobre certificado, a Tramontina vai emitir certificado para quem participou ao vivo desse evento também. Então, terminado o evento, a gente manda a lista para a Tramontina, que manda, então, por e-mail o certificado para vocês. E o PDF da apresentação que o Juliano fez, também nós vamos disponibilizar, a Potência vai disponibilizar, através dos grupos de WhatsApp. Quando você fez a inscrição aqui para o evento, você se cadastrou num grupo de WhatsApp. É nesse grupo que a gente vai estar disponibilizando o PDF dessa apresentação. Eu já coloquei várias vezes no chat qual é o grupo e tal, mas eu estou colocando aqui de novo, para quem não está no grupo ainda, tem a chance de se inscrever e através de lá recebe o PDF da apresentação. Bom, dado esses recados, Juliano, bora lá para aqui, para o chat. Vamos lá. Vamos, o problema... Uau! Caramba, sumiram as perguntas? Não acredito. Eu marquei todas. Vamos lá. Tem algumas aqui, enquanto eu vou tentar aqui recuperar algumas perguntas. O Edgar dando os parabéns. Sandro Amador pergunta... Juliano, eu já ouvi dizer que os IDRs são livres de polaridade de entrada e saída. Depende do fabricante, isso procede? Você explicou isso na aula, mas se você puder repetir? Sim. Na verdade, pode depender sim do fabricante, né? Depende como que o DR, o IDR, né? Até enquanto estava apresentando aqui, eu vi na lateral que tinha uma questão que falava sobre diferença entre DR e IDR. Então, eu vou aproveitar as duas perguntas numa resposta só, né? DR e IDR é a mesma coisa, né? Então, o IDR é o interruptor diferencial residual, que é o nome mais adequado, né, para o DR, que é o diferencial residual. Diferente de um DDR, né? Que o DDR é um disjuntor diferencial residual. Então, o que é um DDR? Nada mais é do que um IDR, ou DR, junto com um disjuntor em um mesmo dispositivo, né? E quanto à questão da polaridade do IDR, vai depender do fabricante, né? Então, nesse caso da Tramontina, ele não tem polaridade. Isso vai depender da construção interna do DR, assim como um disjuntor, né? Podem existir, depende da marca, disjuntores que exijam ligação com polaridade, né? Então, entrada por cima, saída por baixo, tá? Juliano, Marlos pergunta se você pode explicar novamente como calcular a corrente de curto presumida no ponto próximo da ducha. Se você quiser compartilhar a tela aí. Sim, deixa eu compartilhar aqui novamente. Passar a apresentação aqui. Está sendo visto aí, Hilton? Só confiram para mim? Não, ainda não. Você precisa compartilhar a tela. Eu coloquei para compartilhar, deixa eu ver.
Não apareceu ainda. Agora sim. Ok, tá? Então, a corrente de curto-circuito próxima à ducha, né? O que eu utilizo aqui? Eu até vi uma questão aí durante a apresentação que pedia sobre a tensão, né? Se eu não deveria utilizar 220. Se eu fizer 220 ao quadrado dividido por 25.000, também, e vezes o 3,5%, também vai me dar a mesma impedância, tá? Então, eu pego a tensão trifásica, né? Tensão de linha, e divido pela potência trifásica, ou a tensão de fase pela potência monofásica, digamos assim, né, dividido por 3. Vai dar a mesma impedância. Então, isso aí é uma das questões, também estava aí no chat, já está respondido. A gente sabe que um curto-circuito vai depender, a corrente do curto-circuito vai depender da tensão que tem no transformador e a impedância do circuito quando fecha o curto, tá? Então, aqui, eu desconsiderei a impedância da linha da concessionária, né? Eu não sei que cabo ela está utilizando, né? Então, eu peguei a pior condição, o transformador até muitas vezes divulgam, né? Tem a informação da placa, o modelo do transformador e a fiação interna da minha residência, que é essa eu sei. Então, o meu IK mínimo, que é a minha corrente de curto-circuito mínima que vai acontecer, é a tensão, que é o 220, né? Estou fazendo um curto monofásico entre fase e nêutron. Vai ser a impedância do meu trafo, né? Deixa eu só colocar o ponteiro aqui, ó. Vai ser a impedância do meu trafo mais a impedância do meu fio. Então, essas duas aqui juntas, né? Que é o 67,6 miliohms mais o 152,8 miliohms vão me dar os 998 amperes, né? Posso considerar outros fatores também, posso adicionar o cabo aqui, não tenho informação no transformador, então a concessionária tem que te informar qual que é a corrente de curto-circuito presumida, né? Aí, então, isso aqui é um cálculo pegando desde o início, né? Digamos que eu vou dimensionar da rua tendo informação no transformador ou em um edifício, né? Estou projetando uma instalação elétrica em um edifício e vai ter um transformador próprio. Tá? Legal. Juliano, o Olinto pergunta se ao instalar o disjuntor do ao instalar o disjuntor do DPS, como a corrente de um raio pode chegar a 40 kA, esse valor não faria o disjuntor desarmar? Não, essa é uma questão que bastante pessoas perguntam aí, né? O que acontece? O mini disjuntor, ele é feito para desarmar instantaneamente quando acontece um curto-circuito, né? Então, tu pega ali, disjuntor de 50 amperes, por exemplo. Com 500 amperes, ele vai desarmar instantaneamente, tá? Mas o que é o instantâneo do mini disjuntor? São 10 milissegundos, tá? Qual que é o tempo de uma descarga atmosférica, né? De um raio? É 20 microsegundos, né? Então, a gente está falando de 500 vezes menos, né? Então, pode acontecer 500 descargas atmosféricas no mesmo tempo que um curto-circuito, um disjuntor desarma um curto-circuito, né? Então, ele não consegue detectar essa descarga atmosférica e não vai interferir, né? Tanto que a gente coloca o DPS ajusante do disjuntor, né? Até vocês viram aí no primeiro exemplo, coloquei 2 exemplos de montagem de quadros, né? No primeiro exemplo, o disjuntor, o DPS, desculpa, está em paralelo com o disjuntor, né? Não está ajusante. Isso porque ele está ajusante do disjuntor do ramal de ligação, né? Que a gente chama lá do padrão de entrada. Tá? Então, o disjuntor não vai detectar o arco aí, o surto elétrico. Legal. Bom, aqui vários elogios. Que bom, obrigado. Muitos elogios aqui. Vamos lá aqui.
Próxima. Aqui é um comentário do Luiz Gomes, é comentário só. O importante, como o disjuntor não tem polaridade, é deixar identificado ou bem claro quando a entrada de energia for por baixo e não por cima, que é o mais usual, para não confundir o eletricista, mesmo sendo obrigatório verificação de ausência e presença de tensão. Uhum. É importante até se um quadro estiver seguindo aí a 5410, as fiações vão ajudar a indicar, né, Ailton? Então, a fase vai ser vermelha, preta, enfim, e o neutro azul claro, e o tera vai ser o famoso brasileirinho ali, o verde e amarelo, né? O tera. Perfeito. Legal. Claudemar pergunta, em um imóvel que não possui terra e por falta de manutenção, o aterramento do neutro pode ter defeito. O ideal é fazer o aterramento extra. Aqui acho que não era uma pergunta. Em um imóvel que não possui terra e por falta de manutenção, o aterramento do neutro pode ter defeito. O ideal é fazer aterramento extra. Na verdade sim, né, Hilton? A gente viu alguns exemplos aí de ligação indicados na norma, né? E tu tem que ter o aterramento, né? Então, quando o aterramento vem da concessionária, né, está lá, digamos, fora do ponto de conexão, do ramal de ligação, o neutro está aterrado lá, você tem que aterrar o seu neutro na entrada da edificação, né? Então, de qualquer forma, para instalar um DPS, tem que ter aterramento, né? Então, numa instalação antiga, às vezes não tem aterramento, né? Só tem o fase e o neutro. O ideal é que se coloque, né, no mínimo uma haste de tera, conforme também o que é indicado aí pela concessionária, né, da região. Ela vai ter lá no RIC, né, cada uma tem um nome diferente aí para o seu regulamento de instalações elétricas. Então, seguir qual que é a impedância mínima do aterramento, mínimo de barras de aterramento, conforme a concessionária, tá? Mas tem que ter um aterramento individual, com certeza. Ótimo. Hector Raul, ele deve estar falando fora do Brasil, talvez, como conectar o DR em um circuito trifásico sem neutro? Uhum. O DR tetrapolar num circuito trifásico sem nêutron, se deve deixar o primeiro polo em branco, né, que ele é destinado ao nêutron, e conectar as três fases nos três polos seguintes, né? Então, vou até colocar aqui na tela, Hilton, para facilitar para o pessoal enxergar. Claro. Só um minutinho. Vamos colocar aqui a imagem do... Tá, estamos vendo aqui. Colocar a imagem aqui do DR, só passar os slides. E aqui, ó. Então, tu vai deixar o primeiro polo aqui destinado ao neutro vazio, e você vai colocar as três fases nos três polos seguintes, né? Ok, o DR vai funcionar, vai proteger contra a fuga de corrente, contra o choque elétrico, porém, se eu vir pressionar o botão teste, ele não vai funcionar, né? Então, qual que é a dica nessa situação? Você vai ter os três fios aqui, fase 1, fase 2, fase 3, né? Você pega aqui da fase 2 ou da fase 3 e faz um jumper, né? Pega um fiozinho e coloca aqui. Quando não tem o neutro, né? Você vai colocar aqui. Então, com isso, eu vou ter aí os 220 ou os 380, depende da região, eu vou ter tensão entre esses dois polos aqui. Eu preciso ter tensão entre esses dois polos para o meu botão funcionar, tá? Meu DR funciona de qualquer forma, só o botão fica sem funcionamento se não tiver ligação nesses dois polos aqui. Então, essa é a dica aí para redes trifásicas sem nêutron. Boa. O Cláudio pergunta se após a atuação em um surto, o DPS é substituído? Na verdade, o que acontece? O DPS ele vai suportar diversos surtos, né?
Então, vamos pegar aqui um exemplo de um DPS de 60K. Né? Ele vai suportar diversos surtos, né? Desde que não ultrapasse os 60K. Se ultrapassar, ele pode queimar em apenas um surto. Então, DPS de 60, acontece um surto de 80K, ele vai queimar e ele não te protege mais. Mas caso seja ali 20, 30, 40K, seja abaixo de 60, ele vai proteger por diversas vezes, né? E quando você vai substituir o DPS? Quando tiver o indicador vermelho, né? Vamos pegar aqui, uma imagem do DPS, compartilhar novamente a tela aqui. Passar os slides até a parte do DPS. Aqui, ó. Você vê que tem esse indicador verde, né? Então vai acontecer diversos surtos aí, e quando esse indicador ficar vermelho, está na hora de substituir. Então sempre o que se fala, né? Aconteceu uma tempestade, uma chuva forte com diversos raios, né? Que geralmente os raios acontecem nessas situações aí de tempestades. No dia seguinte, quando passar a tempestade, é legal você tirar um tempinho lá e olhar o teu DPS se ele está ainda verde. Se ele tiver verde, ok, né? Se tiver vermelho, já providencia a troca, porque senão, na próxima tempestade, nos próximos raios que acontecerem, ele não vai estar funcionando, não vai estar protegendo a tua instalação elétrica. Legal. A próxima pergunta é se a Tramontina fabrica quadros elétricos. Esses quadros de distribuição... Temos sim, ó, até tem um aqui atrás de mim, ó, que é um quadrinho aqui de distribuição. Então a gente fabrica quadros de distribuição que vai de 5 até 72 espaços, né, que a gente chama de espaços DIN, tanto de embutir quanto sobrepor, com tampas brancas, né, opacas, ou tampas translúcidas, aí, transparentes. Legal. O Alisson, no esquema de aterramento TN... Espera aí que vai virando aqui. Um minutinho. O Paulo diz, ele é fabricante de equipamentos eletroeletrônicos e está implementando o sistema de proteção desses equipamentos com a instalação do DPS classe 3. Ele diz que não tem informações se aonde serão instalados esses DPS, existe algum sistema de proteção. Poderia falar um pouco a respeito se é efetivo ou não? Então, ele quer incorporar ao equipamento dele um classe 3, né? A gente sempre fala que para instalar um DPS classe 3, eu tenho que ter a montante, né? Tem que ter antes do DPS classe 3, um DPS classe 2 pelo menos, né? Porque o que se fala? Que o DPS classe 1, 2 e 3, eles vão atenuando a descarga atmosférica, né? Então, se eu colocar um DPS classe 3 recebendo uma descarga atmosférica muito grande, porque eu não tenho DPS de classe 2 ou 1 anteriormente, a montante, eu vou acabar queimando meu DPS e não vou proteger o equipamento, né? Então, duas formas aí podem ser feitas, né? Ele pode colocar um DPS classe 2 no equipamento, uma impedância para simular um circuito, né, simular uma distância entre o DPS classe 2 e o classe 3, e logo na sequência instalar o DPS classe 3 dentro do equipamento. Ou, se é um equipamento grande, né, geralmente tu pode colocar no manual a exigência de que o cliente, o instalador, coloque um DPS classe 2 na sua instalação elétrica, né, da residência, não sei que tipo de equipamento é esse, industrial, enfim, né. Então pode ser feito dessas duas formas aí. Ótimo. Antes da próxima pergunta, tem várias, a gente já respondeu várias vezes no chat, mas só atualizando o pessoal, sobre três assuntos. A Tramontina vai enviar por e-mail para quem esteve ao vivo o certificado de participação no evento. Nós da Potência vamos disponibilizar nos grupos de WhatsApp do evento o PDF da apresentação do Juliano. E esse webinar está sendo gravado e ele vai ficar
Imediatamente agora, quando acabar o webinar, todos que se inscreveram recebem um e-mail automático para acessar o link da gravação. E depois, isso também provavelmente vai ficar no site da Tramontina, YouTube, enfim. Então, esse webinar, sim, está sendo gravado e pode ser acessado depois, tá? Vamos lá. Bom, parabéns aqui não falta, viu? Que bom, que bom. Pois é. Fizemos para que pudesse atender aí as expectativas. Pois é. O Sandro Amador pergunta por que é muito difícil encontrar nas lojas tradicionais do ramo disjuntores com corrente de curto maior que 3Ka. Uhum. O que é muito utilizado aí nas instalações elétricas residenciais é o disjuntor de 3Ka, né? Então, a gente fala aí que boa parte, né, do mercado é isso daí, né? Existem lojas que possuem, sim, o disjuntor de 6Ka, né, que seria o próximo padrão aí de mercado, e isso aí tu geralmente encontra em lojas especializadas, e se não em lojas que montam padrões de entrada, né? Então que fornecem aí o disjuntor, o DPS, o poste, o quadro, enfim, né? Todos os equipamentos e todos os dispositivos materiais para fazer um padrão de entrada, né? Geralmente um padrão de entrada, depende muito, é claro, da região, da concessionária, é um disjuntor de 6K, tá? Então, se talvez você for em alguma loja e não tem o disjuntor de 3K, você pode encontrar também no site da Tramontina, né? Se você talvez não tem na sua cidade aí uma outra loja de material elétrico, isso às vezes acontece, você pode entrar no site da Tramontina também e comprar o disjuntor 6K. O Fernando Martins, ele repetiu aqui, e agradeço aí quem eu não fiz a pergunta ainda, porque teve um probleminha no chat aqui, mas de qualquer maneira tem pergunta que não acaba mais aqui, então... Mas o Fernando diz que a pergunta dele talvez tenha sumido. Ele pergunta se o DPS classe 1 mais 2 possui centelhador para classe 1, ou para ambas as classes é utilizado o varistor. Uhum. Então, esse DPS da Tramontina, tanto o de 60 quanto o de 90K, né, que a gente chama de TDS, né, é o Tramontina DPS. Então, esse TDS 60 e 90, eles são classe 1 mais 2 e são varistores, tá? Então, é um varistor, como se fosse no classe 2, porém ensaiados para atender a classe 1, né? Então, foi feito lá o DPS para classe 2 com varistor e também foi ensaiado ele para classe 1, né? Não é, então, aí com gás, né? Com cápsula de gás. O Fernando também vai repetir como dimensionar ou coordenar o disjuntor ou o fusível com o DPS da Tramontina. Então, no site da Tramontina, você vai entrar lá, vai entrar em DPS, né? Vai procurar o DPS da Tramontina no site e você vai achar o datasheet, tá? Então, no datasheet vai indicar lá para cada um dos DPS qual que é o disjuntor recomendado para instalar a montante, tá? Vale lembrar que, por exemplo, eu tenho um disjuntor aí de 40 amperes, o disjuntor geral da minha instalação. Eu vou colocar o meu DPS após o disjuntor geral, sem problema nenhum. Mas digamos que eu tenho um disjuntor de 100, 125 amperes, né? Então eu vou ter que colocar um disjuntor menor só para proteger o DPS em caso de falha. Então, o valor desse disjuntor, o valor da corrente do disjuntor, está indicado no datasheet que está lá no site da Tramontina, tá? Então, todos os disjuntores, DL, DPS, todos eles têm todas as informações técnicas no site da Tramontina. Tá. Deixa eu recuperar aqui... Ângelo, existe a possibilidade de lançar mini disjuntores com corrente nominal de 13 amperes e corrente nominal de 70
Ele pergunta isso porque em algumas instalações esses valores seriam necessários para manter a seletividade. Entendi. Os mini disjuntores de 13 amperes, até o momento aí a Tramontina não procurou, né, colocar isso aí em linha, né, mas está sempre observando, né, as pedidos de mercado e com certeza a gente vai começar a dar uma olhada nisso daí. Quanto ao disjuntor de 70 amperes, então a Tramontina lançou há 1 ou 2 semanas atrás aí um disjuntor de 70 amperes 3K, um polo, 2 polos e 3 polos. Vocês já vão encontrar aí em pouco tempo já nas lojas, tá? 70 amperes já está lançado. Ótimo. Juliano, só para o pessoal que está aqui acompanhando a gente, só para todo mundo se programar, nós vamos mais 10 minutinhos, encerrando 11h30 pontualmente, ok? Ok. Então, só para todo mundo se programar. Tem várias perguntas, o que é muito bom, né? Nós não vamos conseguir responder todas, não vai dar tempo, mas de qualquer maneira, a gente pode não ter todas aqui, mas o sistema gravou todas as perguntas, então elas vão ser endereçadas à Tramontina, que vai ter a oportunidade de responder individualmente ou num próximo evento, enfim. Ótimo. Ninguém vai ficar sem resposta aqui, perfeito? Bom, é importante também, Hilton. É isso aí. Tera diz assim: a partir de agora, em minhas aulas, vou passar os disjuntores da Tramontina como exemplo. Fiquei satisfeita com a sua qualidade, boa apresentação, parabéns. Que bom, muito obrigado. A Tramontina agradece. Vamos lá, aqui. Vamos lá. São tantas aqui, vamos lá. Jonas, o DR pode ser instalado em circuitos terminais, em circuitos com cabo de 2,5, por exemplo? Como que é? O DR pode ser instalado? Pode ser instalado em circuitos terminais. Circuitinhos com cabo 2,5, por exemplo. Circuitinho de tomada ou um circuitinho de iluminação, ao invés de ficar no geral, né? Sim, pode ser instalado nos gerais aí. Pode ser instalado, sim, né? Muitas vezes tu quer colocar uma carga que tem risco ou uma tomada, né, específica aí que pode ter fuga de corrente, mas tu não quer desarmar toda a tua instalação elétrica, né? Então, pode colocar assim. Sempre é importante observar a corrente nominal dessa, vamos supor que seja aí uma tomada, né? Uma tomada de 20 amperes com fio de 2,5 ou uma tomada de 10 amperes com fio de 2,5, né? O que é importante é que essa tomada tenha proteção contra sobrecarga e curto-circuito, aí tem um disjuntor, no caso, né? E que o DR tenha corrente nominal acima dessa carga aí, dessa fiação. Então, pega um fio aí 2,5, utilizando o método B1, 2 fases aí, 2 condutores. Se eu não estou enganado, acho que é 21 amperes a capacidade do fio 2,5, né? Então, um DR de 25, né? E um disjuntor de no máximo 20 amperes pode utilizar o DR na terminação do circuito, sem problema nenhum. Legal. Escolher mais alguma aqui. Vamos lá aqui. Quando é preciso. Eu tenho uma que... Vai pegando, que são tantas. Eu estou olhando aqui uma que estava aqui antes. Pode falar você, vai tranquilo Quando se utiliza um DR tetra para um circuito bipolar com nêutron, eu tenho que fazer um jumper de uma das fases para o terminal não utilizado? Tá, então, vamos imaginar aqui que seja um DR tetrapolar num circuito bifásico, né, sem nêutron. É isso? Ou não? Com nêutron.
bifásico com neutro, tá? Então, o que seria o bifásico com neutro? Seria aquele exemplo que eu dei aqui antes. Eu vou compartilhar a tela novamente, tá? Só um momento, por favor. Aqui, ó. Então, um bifásico com neutro. Se eu utilizar dessa forma aqui, o meu botão teste não funciona. O DR vai funcionar, tá? O DR ele vai proteger, porque ele mede todos os polos, e se algum deles der uma diferença maior que 30 mA, ele vai interromper o circuito, ele vai desarmar, né? Então, não interessa quantos polos tu utiliza, ele funciona e mantém a segurança da instalação. Só o botão teste não. Então, eu posso ou jumpear aqui uma fase para ter alimentação e funcionar o botão teste, ou eu só desloco uma fase. E esse último polo do DR tetrapolar pode ficar vazio, não tem problema nenhum, tá? Porque, como eu falei, ele vai medir individualmente cada um dos polos. Legal. Edutec Engenharia pergunta se os disjuntores da Tramontina podem ser utilizados em circuitos em corrente alternada e corrente contínua? Não. Os disjuntores da Tramontina, eles são para corrente alternada, tá? Em corrente contínua, até, eu sempre me lembro, Hilton, aí nas tuas palestras, aí nos eventos, né? Tu comenta como que eu interrompo algo que é contínuo, né? Então, o disjuntor para curto-circuito, né? No caso, o maior problema do CC, da corrente contínua, é quando acontece o curto-circuito, né? Quando o disjuntor vai abrir, gera o arco elétrico e o arco nunca passa com uma corrente por zero, né? Então, o disjuntor para CC é um disjuntor especial. O da Tramontina é um disjuntor somente para corrente alternada. O Marco de Brasília pergunta se é possível fazer ensaio do DPS em campo, se a Tramontina disponibiliza algum tipo de equipamento para realizar manutenção preditiva. Não, a Tramontina ela não trabalha com equipamentos, né? Então, tanto para fazer ensaio de DPS, para medir corrente, qualquer tipo desses equipamentos aí. Mas, com certeza, podemos pensar aí para o futuro também agregar no mix de produtos Tramontina, né? O Valfredo Alves, lá de Valadares, ele pergunta se você pode comentar, e eu sei que não era o objetivo aqui, mas a seção dos condutores que ligam os DPS nas fases, no neutro, no terra, enfim, a seção daqueles cabos ali. Sempre se recomenda utilizar a mesma seção da tua instalação, né? Até porque tu vai ter um disjuntor conectado ali, né? Caso o DPS venha a falhar, vai acontecer um curto-circuito, né? E é importante que a fiação do DPS seja a mesma para aquela do disjuntor que está protegendo, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a tua entrada é de 40 amperes com um cabo de 10 milímetros, né? Então, se puder, né, o indicado é colocar 10 milímetros também no DPS. Para caso venha a falhar o DPS, o curto-circuito vai ser protegido pelo disjuntor de 40, que também tem um cabo de 10 milímetros. O Júlio César pede para você comentar ou responder sobre a questão de usar disjuntores duplos ou separados. Tipo, bipolar, né? Pega dois ali unipolares e junta. O que acontece, né? Segundo as normas de instalação elétrica, eu não posso, não sei se é bem essa pergunta, mas eu entendi desse jeito, né? Numa instalação bifásica, utilizar dois disjuntores mono, né? Isso eu não posso fazer, porque a instalação ela tem que ser seccionada todas as fases ao mesmo tempo, né? Então, se eu tiver disjuntores independentes e acontecer um curto-circuito, vai desligar uma das fases e as outras vão ficar energizadas, né? Isso não pode acontecer, por questões de segurança. Perfeito. Teve poucas perguntas, mas é só uma, na verdade. O Valfrido pede para Tramontina fabrica quadros de distribuição com barramentos e quadros de equipotencialização. As barras aí de equipotencialização. Sim. O que a Tramontina aí produz, né? Ela tem esse quadro que está logo aqui atrás de mim, né?
esse quadrinho branco, que então é o quadro de distribuição, e dentro dele eu posso utilizar as barras de equipotencialização, eu posso usar aquele baramento de distribuição de Tera, né? Então ali eu posso também utilizar como sendo uma barra de equipotencialização, tá? E como baramento, né, a gente sabe que tem alguns quadros aí que vem com o baramento instalado na parte superior, por questões de organização da instalação, ou de pessoas que gostam de fazer a instalação de outro método, a gente acaba não colocando o baramento integrado ao quadro. Então, a gente vende as barras de neutro e Tera separado, conforme foi apresentado aí no final do webinar. Bom, Juliano, como combinado, a gente chegamos ao final, tem dezenas, provavelmente, de perguntas. Eu sempre digo que quando a gente faz uma apresentação e tem um monte de perguntas, é porque ela foi um sucesso, né? Que bom, que bom. Conhecimento gera dúvida, dúvida gera conhecimento e a coisa não termina. Como eu disse, o sistema grava essas perguntas todas, o chat a gente vai enviar para vocês, e aí vocês têm a oportunidade de ir em outros eventos, ou enfim, como vocês acharem mais oportuno, fazer as respostas, né? Com certeza, na medida do possível, aí nós vamos respondendo todas as perguntas e vamos enviando para quem as questionou aí. Com certeza. Então, eu queria pedir para o pessoal aqui, que já está acostumado com os nossos eventos, dizer se ele foi útil, não útil, muito útil, fazer comentários aqui no chat e passo para você se despedir, Juliano. Bom, pessoal, então, eu agradeço muito a atenção aí de vocês, né? Em meu nome e em nome da Tramontina, com certeza, tá? Espero ter sido de bom agrado aí a apresentação. Ficamos disponíveis para questões aí, tá? Então, vocês podem entrar tanto pelo site da Tramontina aí, ou pelos telefones da Tramontina que vocês também encontram no site, entrar em contato conosco, a gente vai responder mais algumas questões. E as questões aí feitas no chat também, assim que o Wilton nos enviar, nós vamos respondendo na medida do possível, tá? Mais uma vez, obrigado a todos e fico à disposição. Muito obrigado, então, a todos que participaram aqui com a gente, pela audiência, excelente audiência aqui. Parabéns, Juliano, para você pela apresentação, enormes elogios aqui à sua didática, à sua competência, ao seu conhecimento. Que bom. Parabéns à Tramontina por todo o trabalho que ela realiza, obrigado pela parceria, pela confiança. Então, até breve, então, um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, Wilton, tudo bom para ti, até mais, pessoal. Valeu.